bem, estamos gravando, vamos ouvir a testemunha do referido. Sou Delermano Rodrigues de Lima, declarou não ocorrer nenhuma das hipóteses de impedimento de suspeição de testemunha, então, sou Delermano, se ouvir como testemunha, o testemunha assume o compromisso de dizer somente a verdade, certo? Daquilo que souber, ele for perguntado. Porque a mentira aqui em juízo, ela constitui crime de falso testemunho, ok? Ok. Muito bem. Aqui, senhor Delermano, é o seguinte, tem esse senhor Valdeci Pires dos Santos, ele está movendo aqui essa ação contra o Expresso Satélite, porque ele fala que estava em viagem no ônibus da empresa, e no dia 29 de janeiro de 2015 se acidentou esse ônibus. Você tem conhecimento? Tenho conhecimento, sim, do acidente. Certo. O que é que o senhor sabe desse acidente? Doutor, eu fui acionado por uma outra empresa que me ligou por volta de umas 3h30, 4 horas da manhã, informando desse acidente. Eles pensavam que fosse o ônibus da empresa deles, né? Como eu trabalhava nessa época com 2 empresas, aí eu desci até no terminal rodoviário por volta aí de umas 4 horas da manhã. Assim que eu recebi a ligação, eu já me aprontei e já desci rápido na rodoviária. Chegando lá, conversei com o meu funcionário lá, até faleceu já, e perguntei para ele se os carros daquela devida empresa tinham passado. Ele falou, não, passou normal. Aí eu perguntei, e o carro da Satélite passou? Ele falou, não, da Satélite ainda não passou. Aí eu rapidamente então corri no destacamento da Polícia Rodoviária Federal aqui. Deve dar uns 8 quilômetros, 10 quilômetros de Primavera. Foi rapidão, fui lá, conversei com o PRF que estava de plantão. Ele falou, não, houve um acidente sim da empresa Satélite Norte. Aí, então eu já me desloquei novamente para a rodoviária e já informei pro chefe de operações na época, né? E já organizamos aqui, porque a gente tinha também 2 carros que estavam vindo no sentido contrário. Ele saía da cidade de Peixoto, né? Então nós já ficamos com um daqueles ônibus aqui. Nós fizemos a transferência, a lotação não era muito, né? Fizemos a transferência de todos os passageiros para um veículo só e já ficamos com um aqui para nós. E pegamos esse veículo e levamos até o local do acidente, que deve dar na média de uns 70 quilômetros no máximo, 60 quilômetros no máximo daqui, lá no local, né? E eu tive lá e presenciei praticamente todo o desenrolar da situação. Certo. E aí, o que foi esse desenrolar da situação? Não, foi o acompanhamento, o socorro das vítimas, né? Quem fez a coleta de toda a bagagem, toda a mercadoria do veículo foi eu que fiz. Eu que acompanhei a entrega de todas as malas aqui em Primavera, eu que acompanhei também a liberação do veículo, conduzindo os passageiros até os destinos, né? E o final da linha me parece que era Peixoto. E acompanhei também tudo que foi desenrolado aqui desse acidente aqui, eu fiz parte dele aqui, doutor. Certo. Agora deixa eu perguntar umas outras coisas aqui. O senhor sabe qual foi o motivo do acidente? O que causou o acidente? Doutor, aquele local lá é um local, assim, não tem acostamento e a pista lá é bem complicada. Ela tem a margem de acidente ali é muito grande naquele local. Tanto é que agora, eu passei agora há pouco lá e o DENIT mandou arrumar todo aquele... que ali o aterro ali devia dar uns 2,5 metros, mais ou menos, né? Era um local de muito acidente ali. E ali, se o ônibus sair um pouquinho da pista, ele não consegue voltar, porque é alto o asfalto do aterro, né? Tá, então o senhor tem conhecimento de outros acidentes similares no mesmo local, com ônibus? Lá, geralmente, a pista lá era bem assim, marcada, né? Um local bem... uma curva bem perigosa, assim, nessa questão, né? Sim, deixa eu só entender uma coisa. O senhor
era funcionário, ou é funcionário da Satélite? Eu? Uhum. Não, eu era representante terceirizado. Tá. E deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. Consta aqui nos autos que o motorista fugiu do local, você sabe disso? Não, não, senhor. Ele não fugiu do local, não. Ele veio procurar, pedir socorro aqui. Foi ele que veio nos avisar aqui. Colocar aqui, né? O processo foi Eles isso. trabalhavam em 2 motoristas, né? Um ficou no local dando assistência e o outro veio pedir socorro aqui. Entendi. Esse motorista já era acostumado a fazer essa rota? Doutor, essa questão aí, eu não tenho conhecimento, porque eu não acompanho questão de tráfego, né? A gente imagina assim, se é um local que já todo mundo sabe que é perigoso, o motorista já era para saber que vai passar por aquele local e ter um cuidado redobrado, né? Eu não sei falar para o senhor essa questão, se ele já tinha costume com essa pista aqui, não. Certo, tudo bem. Tá. Agora deixa eu perguntar para o senhor uma outra coisa. O autor aqui, na inicial dele, ele se queixa muito de que foi abandonado pela empresa, de que não recebeu assistência nenhuma, e, enfim. Você pode dizer alguma coisa com relação a isso? Não, senhor, não é verdade. Nós deslocamos um ônibus para lá, todos os passageiros foram embarcados, vieram para o terminal. Aqui, eu, pessoalmente, liberei a questão de refeição, de água, tudo para eles. E a assistência lá no local, nós tínhamos o ônibus o tempo todo lá parado. O senhor sabe falar especificamente do caso do autor aqui, do senhor, o nome dele, Valdeci? Não, senhor, eu não tenho conhecimento, porque já passou algum tempo, né? E aquele transtorno lá... Tá, mas entendi. Ele fala aqui que não teve apoio, não teve reembolso. Inclusive, uma das coisas que ele pede aqui, além do dano moral, é reembolso da passagem. Mas esses passageiros eles chegaram no destino? Reembolso da passagem, que o senhor disse? Não, esse é o que ele pede. Não, mas processo, né? A viagem foi prosseguida, senhor, normal. Foi, né? Nós, igual disse para o senhor no começo, nós estávamos vindo com 2 ônibus sentido contrário. Paramos um aqui, fizemos a transferência dos passageiros para aquele um só carro e o outro desceu com a gente lá para o local. Tanto é que toda a bagagem, toda a mercadoria que estava no carro que foi tombado, eu particularmente, eu que carreguei essas mercadorias, o senhor Hélio, o Paquinha e mais um outro motorista da outra empresa que veio nos ajudar aqui, veio prestar um auxílio para nós aqui. E mais um funcionário meu por nome de Arthur, trabalhava comigo na época. Toda a bagagem foi retirada lá. Inclusive, doutor, lá é uma área indígena, nesse local. Como eu tenho bastante conhecimento com a aldeia, nenhum índio colocou a mão em nada lá, nada. Toda a mercadoria, quando a Polícia Rodoviária Federal fez o destombamento, autorizou o destombamento do veículo, e ela autorizou que a gente retirasse as mercadorias, as bagagens, eu pessoalmente que carreguei todas essas mercadorias e transferimos para o bagageiro do outro carro nosso que estava ali já à disposição. Certo. Ainda havia esse risco de saque, então, né? Senhor? Ainda havia esse risco de saque, né? De ser saqueado o ônibus ainda, né? Sim. Lá é muito perigoso. Só que, graças a Deus, com a gente não houve isso, não. Tá, deixa eu lhe perguntar uma outra coisa aqui, tá? Terminar aqui para entender a questão. Teve algum passageiro ferido, lesionado, que precisou ser hospitalizado, alguma coisa assim? Teve sim. Teve. E... Sabe dizer o caso do autor, do Valdeci? Não entendi. Você sabe dizer se esse que saiu lesionado, precisou de atendimento hospitalar, foi o autor aqui, o seu Valdeci?
Não, eu não recordo dele não, viu, doutor? Só se tiver algum documento que prove a entrada dele no hospital, alguma coisa assim, mas assim, o nome específico, eu lembro de umas 2 ou 3 só pessoas, não recordo não. Nesse local lá, doutor, tinha mais ou menos umas 3 ou 4 ambulâncias aqui, do próprio município aqui, do SAMU, do bombeiro. Não faltou socorro para ninguém, não. Tudo bem. Muito bem. Doutor Alessandro, nessa tua pergunta, você passou a questão. Excelência, se o depoente tem firma constituída, tem CNPJ para prestar serviço para a empresa de ônibus e para quantas empresas ele presta serviço? Pode responder, doutor. Nessa época aí, doutor, eu prestava serviço para Expresso Satélite Norte, para Aviação Chavante. E cheguei a prestar serviço para algumas outras, tipo Expresso São Luís, na época, não sei se foi bem nessa época do acidente, mas eu também prestava serviço para Expresso São Luís, Rápido Chapadense. Excelência, se é normal para os representantes comerciais prestarem algum tipo de auxílio para essas empresas quando ocorre esse tipo de sinistro. E se ele já fez isso para outras empresas? Já fiz sim, doutor. Já prestei socorro para todas as empresas que eu trabalho aqui. Eu acho até assim, da minha parte, auxiliar, né? Se a empresa está precisando, eu não posso só ficar atrás da mesa aqui não, vendendo passagem não. Quando precisa, eu estou apto para isso aí. Não sou, no contrato meu com a empresa, não diz que eu tenho que fazer, mas eu me sinto na necessidade de colaborar sempre. Excelência, se a empresa enviou representantes para o local na época também para auxiliar a assistência dos feridos, das vítimas fatais, do veículo também. Doutor, foi quando eu avisei em Goiânia para o senhor Silvandi desse acontecido, eu também já tinha conhecimento que lá perto tinha a Fazenda Fortaleza, de propriedade do seu Raul Oswaldo Lunardi, que também era um cliente amigo meu aqui. Eu liguei para eles lá e pedi se a gente poderia descer o avião lá. A empresa deslocou um avião com mais ou menos umas, não recordo bem, mas umas 5 pessoas que vieram. E eu também tive um auxílio também de uma outra empresa que eu trabalhava, que eu representava, né? Veio mais 3 pessoas para me ajudar aqui, em solidariedade também à empresa, né? Que aconteceu esse acidente. E eu mesmo, pessoalmente, fui buscar eles lá na Fazenda Fortaleza. E foi bem rápido, assim, quando eu avisei lá, eu acredito que umas 8 horas da manhã, o pessoal já estava aqui, que eles vieram de avião. E aí, nisso, eles ficaram aqui e acompanharam todo o desenrolar da situação. Excelência, se o depoente se recorda de quantas vítimas fatais teve nesse sinistro e as vítimas que foram assistenciadas aí, que não foram fatais, tiveram machucados, se ele teve contato com todas elas. Doutor, eu tive contato, assim, não vou dizer com todos, mas basicamente todos, porque eu acabei sempre indo lá no hospital, visitando, vendo se precisava de alguma coisa, né? Os que foram liberados mais rápido, eu tive contato só ali naquele momento. Agora os que ficou, acho que deve ter ficado uns 2 ou 3 internados aqui,
Esse eu tive mais contato com eles, porque eu estava lá sempre levando alguma coisa, a empresa pedia para ir lá verificar como que estava, se estava precisando de álcool, então eu sempre ia lá no hospital. E questão de número de vítimas, doutor, se eu não me engano, se foi 11 ou 12 vítimas fatais, eu não recordo mais. Eu sei que teve um que veio para o hospital e depois faleceu, né? Mas no momento lá, me parece, não sei se foram 11 vítimas, uma coisa assim. Excelência, se os que continuaram a viagem, então, são pessoas que não tiveram nenhum tipo de gravidade no acidente. Eu não entendi a pergunta, doutor. Se pode concluir que quem continuou a viagem, no ônibus que você disse que a empresa disponibilizou para continuar a viagem, foram pessoas que não tiveram nenhum ferimento no acidente. Exatamente. Todo aquele que o médico liberou, seguiu a viagem normalmente. Não... Excelência, como ele é residente da região, você lembra de outros acidentes nessa mesma curva, nesse mesmo local? Sim, lembro. Esse local lá, como eu já disse, doutor, é um local bem propício lá, né? Hoje a DENIT aterrou lá e colocou o mesmo nível, né? Mas antes lá era um local muito propício lá de acidente. Tanto é que o asfalto lá sempre estava muito marcado lá de freadas, e lá não tinha aquela proteção lateral. Além de ser uma curva muito perigosa, ela não tinha aquela proteção lateral ali que sempre coloca nas BRs, né? Eu não sei qual é o nome que se dá naquela proteção ali, mas lá não tinha. Excelente. Se o depoente tem conhecimento que a empresa possui seguro de responsabilidade civil e se a seguradora faz também assistência das vítimas, fez assistência das vítimas nesse local, precisava ser transferido, a seguradora providenciava o devido deslocamento, até mesmo de ambulância, ou se precisasse de uma UTI aérea, se ele tem conhecimento. Doutor, quando o avião pousou na Fazenda Fortaleza, veio o rapaz da seguradora, não recordo o nome dele, mas veio o rapaz da seguradora e ele cuidou dos trâmites, tudo aqui que foi preciso. Essa parte eu não acompanhei ele assim de perto não, mas eu sei que veio o rapaz, conversamos bastante aqui, até jantamos junto, mas veio o rapaz da seguradora sim, e foi ele que acertou questão de funerária, questão de ambulância que precisou, tudo foi ele. Excelência, sem mais. Muito bem. Doutora Denise, tem perguntas ao testemunho? Sim, excelência. Não, pode perguntar direto, tá, doutor? Tá bom. Seu Armando, o senhor no começo do depoimento, o senhor falou que ficou sabendo do acidente porque o senhor foi na rodoviária, perguntou por o ônibus da outra empresa e pelo da empresa em questão. E logo depois o senhor falou que o motorista foi ao seu encontro. Como realmente o senhor ficou sabendo do acidente? Não, senhora, eu não disse. Eu disse que uma pessoa me ligou por volta de... talvez antes das 4 da manhã, que é a pessoa por nome de Sandro, ele era chefe de uma outra empresa, chefe de tráfego de uma outra empresa. Ele me ligou e eu desci na rodoviária, perguntei para o meu funcionário se os ônibus daquela empresa tinham passado. E ele disse que sim, que tinha passado. Aí eu falei, e o da Satélite? Ele falou, não, da Satélite ainda não passou. Eu me desloquei até o destacamento da Polícia Rodoviária Federal, falei com o agente que estava de plantão e ele falou para mim que sim, que tinha acontecido o acidente. Eu voltei para a rodoviária para poder ligar em Goiânia para avisar o chefe de operações, o senhor Silvandir. Quando eu estava falando com ele, o motorista veio, pegou carona com a outra empresa que passa, nesse horário de madrugada passa muita empresa de ônibus. Então o motorista pegou carona e veio até a rodoviária para informar e pedir o socorro. Certo. Então aí o senhor se deslocou até o local, né? O senhor disse que estava mais ou menos 70 quilômetros de distância. Isso.
Tá, então o senhor não presenciou o acidente, não é mesmo? Não, o acidente eu não presenciei, que eu não estava dentro do ônibus. Certo. Quando o senhor chegou no local, as vítimas já estavam sendo atendidas ou a ambulância, o socorro chegou depois que o senhor já estava lá? Não, as vítimas estavam sendo atendidas. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Sem mais perguntas, excelência. Muito bem, então fica encerrado o depoimento. Delamano, obrigado pela sua participação. Você já pode desconectar, tá? Obrigado, doutor.